Olá, mãe empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo para você uma mensagem ou um testemunho, algo que vai edificar nossas vidas, tá? Palavra simples, palavra genuína, que está aqui ó, na palavra do Senhor, nada inventado por mim, tudo tirado daqui para que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas, né? E vivemos a promessa do Senhor. Hoje eu quero falar com você, mulher que está aí do outro lado, que conforme você viu aí o título, você quer ser abençoada, mas você está preparada para a guerra? Porque às vezes nos iludimos, tá? Às vezes nós vemos pessoas aí nos ensinando de uma forma errônea, fazendo com que a gente fique pensando que as coisas de Deus é muito fácil, que as bênçãos caem assim do céu sem mais sem menos. Tudo tem um propósito, tudo tem uma condição, tudo tem a maneira que você age, a maneira que você vive na presença do Senhor. Então aí você vai viver os milagres do Pai. Eu tenho desejado isso na minha vida, tenho mostrado para vocês aí, falado para vocês em alguns vídeos anteriores, tenho procurado colocar minha vida no altar, tenho fechado brechas, tenho procurado ser dizimista, ofertante, quero prosperar na vida financeira sim, quero sair da miséria, quero viver aquilo que é meu por direito, né? Foi o Senhor Jesus que conquistou na cruz do Calvário essa bênção para nós. Ele mesmo disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então é prazer do Senhor que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida abundante aqui na terra, enquanto Jesus está lá preparando o nosso lugar, como ele disse, eu vou preparar lugar, em breve ele vem nos buscar. Então esse momento que estamos aqui na terra, nós teremos aflições, como ele mesmo disse, né? Como ele nos preparou para isso também. E nós precisamos saber como viver nessa terra, enquanto Jesus está lá preparando nosso lugarzinho maravilhoso, ao qual nós viveremos eternamente junto com o Pai. Aí sim, todas essas situações difíceis que enfrentamos aqui na terra cessarão, né? Dores, porque perdemos nossos entes queridos, essa situação aí, às vezes passamos uma dificuldade financeira, uma doença na família, tantas coisas que passamos aqui na terra, na verdade, nosso país aí vivendo essa crise toda, e tudo isso que está aqui na terra, isso um dia vai cessar. E está próximo, né? Pelo que nós temos visto aí, os últimos acontecimentos nos indica que nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Logo ele vem nos buscar. E aí nós iremos sair dessa situação sim, em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, estamos vivendo aqui na terra. Como eu sempre tenho enfatizado para vocês, não somos anjos. Somos corpo, alma e espírito. E as coisas que tem aqui na terra é importante para nós também, né? Tanto que a palavra nos diz o quê? Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje eu estou falando com você a respeito disso. Muitas vezes quando você se coloca na posição, você precisa estar ciente disso. Quando você começar a colocar a sua vida no altar, né? E pensar, vou fechar todas as brechas, vou deixar aquilo que desagrada ao Senhor de lado, vou procurar ser dizimista, vou procurar ser ofertante, vou deixar aquilo que desagrada ao Senhor, vou andar conforme a palavra do Pai, vou procurar fazer tudo que vai fazer uma mudança em minha história, que vai trazer uma transformação na minha vida. Então você precisa entender que o nosso opositor, Satanás, vai se levantar contra a sua vida e vai tentar a todo custo te fazer parar. Eu tenho vivido isso na minha vida, conforme eu venho trazer uma mensagem, uma palavra para vocês que vai abrir a sua visão, a qual eu tenho visto mulheres aí falando comigo, mandando mensagem, olha irmã Rose, depois que eu vi o seu vídeo aí, Deus está mudando a minha história, eu estou colocando em prática, está sendo uma bênção na minha vida. E isso faz o quê? Com que Satanás venha contra mim em forma de retaliações. E isso vai acontecer com você também, por isso que eu estou aqui para te trazer essa mensagem, que quando você se posiciona com Deus, confia nele, tá bom? Aconteça o que acontecer, não pare. Continue a caminhada com Cristo. Quando você levanta, às vezes, pessoas próximas a você, tá? O seu esposo, os seus filhos, um vizinho, lá onde você trabalha, alguém vai se levantar contra a sua vida para querer te destruir, para querer te prejudicar. E muitas vezes nós começamos a pensar, não estou entendendo, sabe? Agora que eu estou buscando a Deus, tenho orado mais, estou lendo a palavra, estou sendo dizimista e ofertante, estou procurando colocar minha vida no altar, está mais difícil, parece que Deus me abandonou, porque se levanta algo contra você, que às vezes você olha e fala, meu Deus, será que eu estou sozinha? Será que Deus me abandonou? Saiba que isso é um sinal que Deus está contigo. Saiba que isso é um sinal que Deus está ouvindo as suas orações, que ele está transformando a sua história. E há uma batalha no mundo espiritual. Satanás vai trabalhar contra você e ele vai usar pessoas, ele vai usar situações. Então não pare, tá? Muitas vezes vem um desânimo, faz parte. Eu passo por isso essa semana mesmo. Eu contei para vocês testemunho aí que Deus abriu uma porta, eu tô conseguindo colocar minha vida financeira em ordem. Tô muito feliz.
E já houve aí uma situação de alguém se levantando contra mim, de alguém querendo tentar fazer com que essa bênção não venha para minha mão de uma forma plena, né? Você vê ali um trabalhar e naquele momento, às vezes, a gente não conseguimos entender, porque nós somos humanos, né? E eu fiquei triste com uma situação que aconteceu e me abateu. Eu falei, Deus, por quê? Sempre que eu tô caminhando, vem uma situação assim para querer tirar a bênção das minhas mãos, né? Mas dessa vez eu tenho um pouco mais de sabedoria e eu comecei a orar nesse sentido, né? Me segurei, cheguei em casa, fui falar com Deus, orei e falei, Deus, eu não aceito, coloca as tuas mãos. E comecei a orar repreendendo, e é isso que você tem que fazer. Comece a orar repreendendo Satanás. A palavra diz assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir ao diabo, você é forte, você tem autoridade em nome do Senhor Jesus, né? Porque nós nos fortalecemos no poder de Jesus Cristo, no nome dele. Então eu comecei a orar, e aí você tem que ter esse discernimento de saber que é algo espiritual. Não é a sua irmã, seu marido, seu filho, a sua vizinha, o seu patrão, o seu funcionário. Não é o Satanás usando pessoas para tirar do caminho. E nós temos aqui diversas situações assim, como Neemias, que teve Sanbalate e Tobias, não é verdade? Como Davi, que teve Saul ali tentando prejudicá-lo, e como Elias, que teve Jezabel. Ou seja, nós sempre teremos um Elias, um Saul, uma Jezebel, um Sanbalate e Tobias no nosso caminho tentando nos parar. E você precisa entender isso, porque senão você começa a pensar assim, ah não vou mais ser dizimista, ah não vou mais na igreja. Nossa, depois que eu comecei a buscar Deus ficou pior, né? Tem até um ditado popular aí que diz, né? Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. E é bem isso mesmo. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar em Deus, Satanás vai vir contra você, vai vir fazendo retaliações contra a sua vida, para que você pare. E o segredo é esse, não parar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero ler para vocês aqui um pouquinho sobre Elias, para você entender essa situação. Elias está ali junto com aquele povo, mostrando, ele está ali mostrando que o nosso Deus que tem poder, que é o nosso Deus que é poderoso, porque aquele povo, eles eram assim idólatras, eles serviam outros deuses, né? A Baal. Então Elias faz ali uma competição com eles, né, para mostrar a grandeza do nosso Deus. Então ele coloca ali para aqueles profetas de Baal que eles pudessem mostrar o poder de Baal. E aí ele ia mostrar o poder de Deus, e ali o povo ia ver quem era Deus, se era Baal ou se era o nosso Deus, o Deus de Israel, né? Então olha só o que acontece, está em 1 Reis 18, 24, versículo, tá? Onde Elias está ali falando com aquele povo. Vamos ver o que ele disse. Então invocai em nome de vosso Deus, e eu invocarei em nome do Senhor. E é de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Então ele está ali falando com eles, né? Vamos ver aqui quem é Deus. Vocês vão mostrar aí o poder do Deus de vocês, que é Baal, e eu vou mostrar o poder do meu Deus. E aquele que responder com fogo é o Deus poderoso. E assim foi feito. Eles pegaram novilhos, prepararam um altar ali, colocaram aqueles novilhos ali. E esses profetas de Baal começaram a invocar o seu Deus, né? Olha só o que diz no versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e maquejando-se, movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então eles começaram a fazer isso desde manhã, tá? Já era meio-dia, eles ali invocando o Deus de Baal, para que Deus de Baal, para aquele Deus, né, Baal, respondesse com fogo. Eles já estavam cansados, rodeando ali. Tem o versículo 27 que diz assim, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então ele está zombando daquele Deus dele, né? Porque eles estão ali há algum tempo já clamando pelo seu Deus e nada dele responder. Mas em determinado momento, no versículo 30, diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse
Disse ainda, fazer segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazer terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Então ele fez de uma forma a deixar uma dificuldade muito grande para esse Deus responder. O Deus de Baal, simplesmente eles colocaram um altar, colocaram aquele novilho e ficaram ali esperando que Baal derramasse fogo e consumisse aquela oferta. Agora, para o nosso Deus, Elias preparou também um altar, colocou os novilhos, fez um buraco ao redor, encheu de água, dificultando aquilo tudo, e ali foi clamar ao nosso Deus. Olha só o que acontece no versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, além de Deus mostrar ali o poder consumindo aquele altar, o novilho, né, em cima daquele altar, ainda lambeu aquela água todinha, mostrando o poder do nosso Deus. Agora, o que chama atenção aqui? Elias viu tudo isso. Elias viu o poder de Deus sobre a vida dele, mostrando àquele povo que Deus é o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus grande. Mas, em determinado momento, após ele ver todo esse milagre, uma mulher, uma simples mulher, olha só, ameaçou Elias de morte. Está aqui no capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes prover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então observa só. Depois de Elias ter essa experiência com Deus, de ver o poder de Deus ali manifestando, depois dele matar todos os profetas de Baal, ele temeu uma mulher que fez uma ameaça, dizendo que amanhã ela tiraria a vida dele, porque ele teria matado todos os profetas. E ele temeu. Então o que nos mostra aqui? Que nós somos humanos. Né? Observa que ele vê a grandeza de Deus, vê o poder de Deus, e numa ameaça dessa ele foge. Né? Ele tem medo, esqueceu que o Deus de Israel, o Deus que mostrou aquele poder, estava com ele. Quem é Jezabel? Perto do Deus grande, perto do nosso Deus vivo a qual nós servimos. Então é isso que nos acontece. Muitas vezes nós já vivemos experiência com Deus, nós vivemos os milagres de Deus, mas em determinado momento alguém nos ameaça, né? Alguém fala uma palavra que nos desanima, alguém projeta algo contra nós para nos prejudicar, e nós tememos aquela pessoa. Eu passei por isso essa semana. Deus já tem feito tantas coisas, Deus tem mostrado tanto o que é comigo, com tantos milagres que Ele tem feito, e eu vi ali uma ameaça de alguém querendo dizer que, impedindo que a bênção do Senhor chegasse nas minhas mãos, e por um momento eu fiquei chateada, fiquei olhando aquilo, poxa vida, essa pessoa está me prejudicando, essa pessoa está tentando impedir da bênção do Senhor chegar na minha vida, e foi quando o Espírito de Deus falou comigo: oh, acorda! Quem é essa Jezabel? Quem é esse Saul? Quem é esse Sambalat e Tobias para impedir a bênção do Senhor chegar nas tuas mãos? Então é isso, não há, a palavra do Senhor diz o quê? Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, se você está aí nesse propósito, junto comigo, de andar na presença do Senhor, de deixar aquilo que desagrada ao Pai, de ler a palavra, de conhecer quem é esse Deus, de dizimar, de ofertar, de andar no caminho do Pai, para que você possa ver as promessas do Senhor, saiba que você vai ter uma guerra aí, para que você possa vencer, tá? Nada cai do céu assim, sem mais, sem menos. Nós vamos receber a bênção do Senhor, mas há uma caminhada, há uma guerra espiritual, e para nós vencermos, nós temos que resistir a esse mal. Então confie em Deus, seja qual for a afronta que você esteja passando. Saiba que o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus grande e poderoso, que fez no passado e continua fazendo no presente e no nosso futuro, ainda continua conosco. É o Deus grande que está conosco. E nada pode impedir o trabalhar de Deus em nossas vidas. Então não tema homem, não tema situações, continue a caminhada. Mesmo que você vê obstáculo, não pare. Continue a caminhada, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.